Estamos dando início agora ao último encontro do nosso minicurso que abordou as normas linguísticas, tendo como referência o livro que eu publiquei pela Parábola, com o título Norma Culta Brasileira, Desatando Alguns Nós. Nesse nosso minicurso, nós pudemos explorar o conceito de norma, elaborado pelos estudos linguísticos, e aplicá-lo na importante distinção entre norma culta e norma padrão. Dissemos, então, que há duas dimensões do conceito de norma, e usamos dois adjetivos para diferenciar: norma normal, norma normativa. E destacamos que a norma normal é constituída pelo conjunto de características linguísticas, fonológicas, morfossintáticas, lexicais, que são próprias, correntes, costumeiras, habituais, comuns, normais, características dos falantes de uma determinada comunidade de fala. E a norma normativa, por sua vez, é um fenômeno decorrente dos esforços socioculturais e políticos relativos à padronização linguística. E destacamos que esses processos de padronização linguística, eles têm como objeto determinadas práticas de linguagem. A padronização não é uma padronização para uniformizar tudo, não, é para codificar determinados fenômenos para serem usados em determinadas práticas de linguagem. Esclarecidas essas duas dimensões do conceito de norma nos estudos linguísticos, nós então passamos a distinguir a norma culta da norma padrão. A norma culta, então, a norma normal, que os falantes urbanos, letrados, usam em situações monitoradas de fala e de escrita, e a norma padrão é a norma normativa estipulada para determinadas práticas discursivas, em especial determinadas práticas de escrita monitorada. Não para toda a escrita também, novamente, mas para determinadas práticas da escrita monitorada. Em outras palavras, a norma culta é a expressão viva de determinados segmentos sociais, em situações ditas monitoradas ou mais formais, e a norma padrão é um código, uma codificação relativamente abstrata, uma baliza relativamente homogênea também, para servir de referência a projetos políticos e ou socioculturais de uniformização. Vimos também que, em relação aos aspectos morfossintáticos e lexicais da norma padrão das línguas europeias modernas, seguiram-se diferentes critérios. Em alguns casos, a fixação da norma padrão tomou como referência estágios mais antigos da norma, da língua. É uma perspectiva bastante conservadora e foi comum nas línguas românicas, e ao lado dessa, em outros casos, tomou-se como referência a língua contemporânea, como praticada contemporaneamente aos escritores que serviram de referência. É uma perspectiva menos conservadora e mais pragmática, e foi a perspectiva que prevaleceu na fixação da norma padrão do inglês e do alemão e das línguas germânicas de forma geral. Ao analisar a constituição da norma padrão brasileira, nós observamos que ela emergiu de várias polêmicas linguísticas que marcaram o fim do século XIX e o começo do século XX. Vimos também as duas posições nessas polêmicas, as duas posições que se consolidaram, né? Uma delas defensora de uma norma padrão brasileira, ou de um abrasileiramento da norma padrão, como foi defendida pelo escritor José de Alencar, e a outra posição que não admitia qualquer abrasileiramento, né? E tomou como referência, então, para fixar a norma padrão brasileira, aquilo que era prática normal dos escritores do romantismo português e de autores do século XVI. E aqui os emblemáticos foram Joaquim Nabuco e Rui Barbosa. E foi vencedora esta proposta, né? A proposta conservadora. E, em consequência disso, nós podemos dizer, hoje, né, passado mais de um século desse esforço padronizador, que se trata de um projeto inteiramente fracassado.
Ele fere o senso linguístico dos falantes brasileiros, nunca conseguiu, de fato, alterar nada em termos de prática linguística. No entanto, na mão dos pseudopuristas, continua a nos assombrar, seja no sistema escolar, seja na mídia, seja no uso em geral da língua no Brasil. Nós vimos também, por outro lado, que a primeira geração de escritores modernistas tomou a questão da língua como parte do seu projeto estético. Né? Se retomou, de certa forma, a batalha, a polêmica que envolveu José de Alencar no século XIX. E a figura emblemática aqui foi Mário de Andrade. E há também poemas de Manuel Bandeira em que se critica essa distância entre a norma culta ou as normas cultas brasileiras e a norma padrão. E essa resistência, essa crítica abriram, né, a literatura brasileira contemporânea para se apropriar das normas cultas e, ao mesmo tempo, claro, à medida em que a literatura incorpora, os gramáticos da segunda metade do século XX começaram a flexibilizar um pouco o discurso normativo conservador. E nós destacamos que essa flexibilização não resolveu a nossa confusão normativa, o nosso imbróglio normativo. De um lado, isso ocorre porque a flexibilização é pouco notada pelos professores de português, pela mídia e pelos usuários da língua em geral. Isso é bastante interessante, né? E quando trabalho essa questão com os alunos, mostrando as contradições entre as gramáticas e entre os dicionários, entre as gramáticas e os dicionários, e mostrando a flexibilização que nós encontramos em alguns instrumentos normativos, todos ficam espantados, né? Nunca se deram conta de que isso ocorre no Brasil. De outro lado, essa flexibilização não é percebida porque prevalece ainda aquilo que eu tenho chamado de norma curta, e que eu discuto no livro a que eu fiz referência, né? Que é uma visão pseudopurista, categórica, dogmática, inflexível, uma visão de língua que não tem nenhum suporte nos fatos e nem está amparada nos instrumentos normativos mais flexíveis. Então, embora haja instrumentos normativos mais flexíveis, nos faltam ainda instrumentos que legitimem como padrão o que é já muito corrente nas normas cultas. E tudo isso tem consequências diretas para o ensino de português. A falta de uma norma padrão atualizada, realista e, eu costumo dizer, honesta com o falante, deixa o sistema escolar sem um norte para organizar suas atividades com vistas a dar acesso ao padrão e a criar condições para o seu efetivo domínio pelos estudantes. Falta-nos, sim, uma pedagogia da norma padrão, mas falta-nos antes uma norma padrão que não se confunda nem com a norma curta, nem fique apegada ao anacronismo e ao artificialismo da velha norma padrão lusitanizante do século XIX. Por outro lado, o ensino de português não pode ficar restrito, limitado à questão do padrão. Há outras muitas faces do ensino que pedem também a nossa atenção. Eu diria que o ensino de português é, na verdade, um conjunto de pedagogias diversas, embora integradas. Nós temos que pensar, por exemplo, numa pedagogia da oralidade, numa pedagogia da leitura, numa pedagogia da produção de texto, numa pedagogia da gramática, numa pedagogia da variação linguística e no interior desta pedagogia da variação linguística, de uma pedagogia da norma padrão. Talvez nós já possamos dizer que avançamos razoavelmente na construção de uma pedagogia da leitura. Pelo menos estamos, aparentemente, convencidos de que os alunos devem sim se familiarizar com diferentes gêneros discursivo-textuais e não exclusivamente com o texto literário. Obviamente, é tarefa fundamental da escola oferecer aos alunos a insubstituível experiência da literatura, sem, no entanto, descuidar do convívio sistemático com os textos jornalísticos, com os de divulgação científica, com os textos argumentativos, enfim, com os muitos gêneros
discursivo-textuais que têm ampla circulação sociocultural. Talvez já possamos dizer também que avançamos razoavelmente na construção de uma pedagogia da produção de texto. Pelo menos parece que estamos convencidos de que precisamos combater e mesmo eliminar das práticas escolares o famigerado gênero da redação escolar. Isto é, aquela produção de textos artificiais, pré-moldados, que não participam de um circuito vivo de comunicação e se esgotam ali na burocracia escolar. Se avançamos nessas duas pedagogias, temos de reconhecer que estamos ainda muito atrasados na construção de uma pedagogia da gramática. Ainda na prática, apenas repetimos, nesse caso, a pedagogia tradicional, que é reconhecidamente ineficiente, quando não deixamos de lado completamente a questão gramatical. Portanto, esse é um tema que dará, o que daria muito pano para manga. E também estamos atrasados na construção de uma pedagogia da variação linguística, uma pedagogia que não escamoteie a realidade linguística do país, mas reconheça-o como multilingüe e dê destaque crítico à variação social do português brasileiro, que explore a diversidade do português brasileiro, mas dando uma perspectiva crítica na questão específica da variação social. Uma pedagogia que não dê tratamento anedótico ou estereotipado aos fenômenos da variação, que localize adequadamente os fatos das normas cultas no quadro amplo da variação e no contexto das práticas sociais que pressupõem o seu uso. Uma pedagogia que abandone criticamente o cultivo inflexível da norma padrão antiga, lusitarizante, que legitime como padrão as normas cultas correntes, que estimule a percepção do potencial estilístico e retórico dos fenômenos da variação. Acima de tudo, uma pedagogia que sensibilize as crianças e os jovens para a variação, de tal modo que possamos combater os estigmas linguísticos, a violência simbólica, as exclusões socioculturais fundadas na diferença linguística. Para isso tudo, um dos ingredientes fundamentais, base conceitual para construirmos essas pedagogias, é precisamente ter bem claro o conceito de norma em suas duas dimensões. E foi isso que nós buscamos oferecer a você nesse nosso minicurso. Para mais detalhes e reflexões sobre esses temas, convido vocês a conhecerem o livro que serviu de base para o minicurso, o livro Norma Culta Brasileira, Desatando Alguns Nós. Para encerrar, gostaria de agradecer a vocês que seguiram este minicurso. Espero que tenham se sentido desafiados a participar da construção de práticas pedagógicas que viabilizem um ensino de português democrático e comunicativamente eficaz e crítico. Muito obrigado.